Paz e graça do nosso Deus em Cristo Jesus. Mais um vídeo aqui, Pastor Otoniel Ribeiro Machado, trazendo para vocês com carinho no coração e pedindo a vocês que dê um like, se inscreva, faça um comentário aí, peça alguma mensagem que vocês gostariam de ouvir, que nós vamos estar programando, orando ao Senhor e pedindo a iluminação. Hoje nós vamos falar sobre a crise versus a fé. Crise versus fé. Tem várias partes na Bíblia que fala de crise e que fala da fé. Mas vamos pegar um ponto que Jesus estava falando para os discípulos, que ele respondeu quando um pai de um menino levou o filho a Jesus e falou: Senhor, esse meu filho se joga no fogo, se joga nas águas, ele tem espírito malignos, e eu já os trouxe aos seus discípulos e eles não puderam com eles, não puderam expulsá-los. Tem misericórdia de mim. E Jesus chama eles de gerações incrédulas, que até quando estaria realmente no meio deles, e faz toda uma reflexão. E os discípulos perguntaram: mas Jesus, por que nós não podemos expulsá-los? Aí Jesus responde. Está lá em Mateus, versículo 19 e o versículo 20 do capítulo 17 de São Mateus. Está escrito assim, na parte 20. Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, e tem Bíblia que fala de 1 grão de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daí e vai para lá, e ele iria. Saia dali e vai para lá, e ele iria. Ou saia daqui e vai para lá, e ele iria. Jesus está fazendo aqui uma demonstração que precisa da fé. A crise dos discípulos ali era uma crise de identidade. Era uma crise mediante um fato que eles não estavam acostumados. Porque eles, estando com Jesus, sempre eles oravam e expulsavam os demônios. Mas não pôde com esses tipos de demônios. E Jesus fala claramente da fé. Apesar que mais tarde ele fala que esse espírito, eles saem com jejum e oração. Mas a fé, ele mostra que fé. Você tem que ter fé. Aí, baseado no que é fé pela Bíblia, está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que fala assim: fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Ainda em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa de quem o busca, creia que ele exista e que ele é galardoador dos que os buscam. Essa situação toda da crise, hoje nós estamos vivendo em crise. Crise para tudo quanto é lado. Nós estamos vivendo a maior crise moral, política que nós estamos passando em todos os tempos. Ela é revelada a nós, porque quando se tem adversários, então na diversidade acontece a revelação do caráter das pessoas. E isso, no que se refere agora, o momento que estamos vivendo, vivemos um momento de crise, de instabilidade econômica, de instabilidade moral. Vivemos um tempo onde as pessoas estão muito ligadas a si mesmas e pouco ligadas a outrem. Estão ligadas nos seus próprios desejos, nos seus próprios anseios, mas não vivem mais em coletividade. A individualidade tem crescido cada vez mais no nosso meio. E aquilo que nos tornava forte, que é a união e a convivência dentro de um clã, dentro de uma família, dentro de uma cidade próxima a outra cidade, onde nós podemos conviver um com os outros, a cidade mesmo que seja uma dentro da outra hoje, não faz diferença. Cada pessoa está na sua individualidade. Pouquíssimas pessoas
tem tido a carisma, o amor, o afeto e a compaixão do outro. Então a crise hoje é uma crise emocional. A psicologia emocional está cada vez menor. A questão de mensagem de autoajuda tem aumentado, os livros de autoajuda têm aumentado, os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras têm aumentado cada vez mais. E nunca houve um aumento tão tamanho de remédios alucinógenos ou remédios para pessoas que estão com problemas emocionais e psíquicos, porque tem aumentado em nosso meio cada vez mais essa doença psíquica emocional. E muitas das vezes ela tem crescido de tal forma que as pessoas têm ido a óbito por causa de suicídios. A crise é encarada de formas diferentes, de pessoas diferentes. As pessoas estão vazias da fé. Aonde entra a fé? Então, crise versus fé, que é a mensagem nossa. A fé entra naquilo que Jesus estava mostrando para os discípulos. Olha, até quando eu estarei convosco? Aqui em São Mateus, no capítulo 17, Jesus foi no Monte da Transfiguração. Se foi no Monte Nabor, ou se foi no Monte Hermon, não tem assim uma diretriz 100%, é no Monte Hermon, é no Monte Nabor. Mas foi ao monte grande e alto. E uns fica com o Nabor, outros fica com o Monte Hermon. Eu fico qualquer um dos dois, tá bom. O importante é que Jesus foi transfigurado. E os discípulos viram a transfiguração de Jesus. Desceram de lá e logo o pai do menino trouxe para os discípulos orarem para ele, porque ele estava possesso de vários tipos de demônios. E esses demônios queriam matá-los. O pai daquele menino estava em crise. Ele ficou sabendo dos discípulos, ficou sabendo de Jesus e foi em busca da fé para resolver a sua crise. Chegando lá, os discípulos não pôde expulsá-los, os espíritos daquela criança ou daquele jovem. Mas entraram em uma crise então. E qual que era a crise dos discípulos? Era a falta de fé. Por isso Jesus falou, vocês não têm fé. A fé de vocês, se fosse do tamanho do grão de mostarda, ou tamanho de uma semente de mostarda, pediria a este monte, monte, saia daqui para lá. Ele sairia, ele se deslocaria. Isso é o tamanho da sua fé. Um grão de mostarda. Mostrou aqui Jesus o valor da fé. Mostrou aqui a confiança, a veracidade da intelectualidade humana ligada à fé num Deus Todo-Poderoso. Jesus demonstra claramente o potencial de um fiel crendo no seu Deus verdadeiro. E o agir do poder de Deus nesta fé. Não é mágico, não é mistério, mas é forte. Por que é forte? Por que é forte? É forte porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que faz. Deus é soberano, é o Todo-Poderoso. Quando você dedica nele fé, e esta fé, ela pode ser muito grande a ponto de ser do tamanho de um grão de mostarda. Quer dizer, é microscópica. Quando você tem ela menor do que um grão de mostarda. Mas Jesus está mostrando ali o valor da mostarda, o seu poder ardente, picante. Jesus está mostrando que a fé vai incomodar. Ele dá o exemplo da figura do grão de mostarda. Esse grão que cresce rápido. Então a fé do tamanho do grão de mostarda, ou ao grão de mostarda, tanto no tamanho quanto a comparação do grão, liga você que você precisa de crescer, que você precisa de desenvolver o seu eu, desenvolver a sua fé. Porque quanto mais você desenvolve a sua fé, mais o mundo espiritual se revela para você. O mundo espiritual, ele se revela. Porque Deus é espírito e importa de quem o busca, quem ora, e o busca em espírito e verdade. É essa palavra que Jesus disse à mulher que estava no poço de Jacó, ali em Samaria. Quando Jesus passou por ali, pediu a ela o que de beber em pleno meio-dia. O que eu quero dizer aqui?
Qual que é a máxima dessa mensagem? A máxima dessa mensagem, que a crise pode ser elevadíssima, ela pode ser pessoal, ela pode ser casual, ela pode ser, a sua crise pode ser em relacionar, ter relacionamentos. Se você buscar, se você orar, se você pedir a Deus, o Deus que você acredita que existe, e que Ele é galardoador, Ele é o que tem o prêmio, Ele que tem o poder, Ele tem na mão o pagamento ou o efeito para a vossa fé. Importa que você o busque, crendo na existência dele e crendo que ele vai fazer. Mas como que é fé? Fé é isso que está escrito aqui. A fé é a certeza do que se espera. Você está esperando? Tenha certeza que vai acontecer. É a prova do que não se vê. Eu creio, eu provo que Deus vai fazer. É à medida que a fé bíblica nos oferece o que é o seu objetivo, o que é o seu princípio, a priori, o que está aqui em primeiro lugar, o que eu tenho que usar? Minha fé. E como eu uso minha fé? Usando-a em Deus, buscando, orando, jejuando, me humilhando, me quebrantando diante do meu Senhor, porque Deus não resiste um coração quebrantado e um espírito contrito. Fé versus crise, crise versus fé. Escolha. Veja o que você pode querer. Se você pode crer, Deus pode fazer. Se você crer, Deus vai fazer. Esta é a máxima dessa mensagem. Neste momento de crise, crise de todos os tipos, no momento dessa pandemia tremenda que nós estamos passando, tenhamos fé. E se porventura, nós que somos mortais, chegarmos à nossa hora, nós estaremos diante do Todo-Poderoso, com toda a fé, com toda a humildade, com o nosso coração aberto a Deus e sabedor de que nós vivemos valeu a pena, porque vivemos a nossa vida na fé no Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso.